2, 3, 4. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as primeiras escolas de literatura portuguesa e brasileira, suas histórias e suas características. Vamos passar para nossa correspondente que se encontra em Portugal, para nos contar mais sobre essa história. Olá, Vitória! Conte mais sobre a literatura portuguesa e brasileira. Olá, Isadora! Olá, telespectadores! Vamos falar sobre algumas escolas literárias da língua portuguesa e brasileira? Vamos começar falando sobre o trovadorismo. Ele começou na Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas. Por que a Idade das Trevas? Porque naquela época da Idade Média a ciência não evoluiu, nada evoluiu. Então, o que aconteceu? A igreja era o centro de tudo. Então, para eles, a igreja era correta. E era chamado aquele período de teocentrismo. Deus no centro de tudo. Então, tudo era Deus. Eles não podiam ter lucros, porque o lucro ia para a igreja, tem que ir para a igreja, porque o lucro é para Deus, senão você tem a cobiça. E várias outras coisas que chegaram a partir aí do teocentrismo, que a igreja é no centro de tudo, a igreja acima de tudo e de todos. E nessa mesma época estava existindo na Idade Média aquele famoso coisa de pagar para você ter um passaporte ou um pedacinho do céu para ser salvo. Esse é um pouco do conceito histórico da época. Era muito teocêntrico, tem o feudalismo, né, com os senhores feudais e suas terras que eles cuidavam, dividiam aí para as pessoas, mas que tinham que trabalhar para os donos de terra e dar uma parte para a igreja e para eles. E também a gente tem aí no contexto histórico as cruzadas, que foram movimentos que tiveram entre o islamismo e o catolicismo, e eles matavam em nome de Jesus, certo? Porque eles queriam catequizar as pessoas e assim eles matavam as outras que eram de outras religiões, que não eram considerados, vamos dizer, cristãos, não eram considerados puros. Agora bora para o contexto literário. Um pouquinho do contexto literário da época. A primeira relação é que a poesia se misturava com a música. Sim, eles não tinham uma poesia assim, vamos dizer, certa. Minha Senhor branca e vermelha, que significa Minha Senhora branca das bochechas vermelhas, das bochechas rosadas. E eu vou falar pra vocês que eles não falavam só a poesia. Eles também faziam essa poesia rítmica. Então, Minha Senhor branca e vermelha, era sempre uma poesia com ritmo, ok? Vamos continuar. Outra coisa é que eram divididas em lírica e satírica. As poesias líricas eram subdivididas em amigo e amor. As satíricas eram subdivididas em maldizer e escárnio. A gente tem a veneração do amado. No contexto da cantiga de amigo, do lírico, é um amor distante. Nossa, é uma mulher distante. Porque naquela época, o feudalismo era um triângulo, era uma pirâmide, né? Triângulo. Uma pirâmide muito estagnada. Uma pirâmide social muito estagnada. Então, quem era pobre só casava com gente pobre. E quem era rico só casava com gente rico. Não tinha circunstância de rico casar com pobre. Não tinha. A família se envergonhava quando um rico se apaixonava com um pobre. Certo? Hoje em dia não tem mais isso. Ricos casam com pobre. Mas naquela época tinha esse conceito. Então, as cantigas de amor, que é as cantigas aí líricas, elas dizem de um amor distante. O lírico sempre é masculino
Eu lírico não quer dizer que é escrito somente por homens. Eu lírico é a voz do poema. Então, o que quer dizer? Pode ser uma mulher escrevendo como se fosse um homem, ou como ser um homem escrevendo como um homem, certo? A gente também tem as cantigas de amigo. As cantigas de amigo falam de uma saudade. Sabe aquela saudade que você tem do crush? Isso mesmo. É a saudade que você tem do crush. Aquela saudade, aquela coisa, sabe? Uma coisa mais... Ai, meu amor, meu amado, você tá distante de mim. Então, usava-se aí as cantigas de amigo. O eu lírico era feminino, lembrando, olha, atenção, 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 atenção. O eu lírico não quer dizer que for escrita por mulheres, certo? O eu lírico quer dizer a voz do poema, ok? Não quer dizer que for escrito totalmente por mulheres, tá bom? Ok, vamos continuar. As cantigas satílicas eram umas cantigas feitas para crítica à sociedade. Às vezes as pessoas olhavam as coisas, por exemplo, nossa, ela fez isso, gente, nossa, principalmente da nobreza. Então, nossa, ele fez isso, ele não devia ter feito isso, eu vou colocar. Mas quando você queria falar indiretamente da pessoa, não queria expor o nome, queria ser só uma indireta para a pessoa mesmo, que seria indireta hoje em dia, ele fala assim, tem uma pessoa que fez isso aqui, mas eu não falo quem é. A pessoa que fez, ela vai saber quem é ela, entende? Então é uma cantiga direta. Já a cantiga de maldizer é direta, fala mesmo, o que tiver que falar, fala, e não tem vergonha de falar o nome da pessoa. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho de alguns textos do trovadorismo. A primeira cantiga que eu irei entoar aí pra vocês é a cantiga da Ribeirinha. A primeira cantiga achada, né, sobre a história do trovadorismo. Vamos lá? Ela é um pouco difícil de ser lida porque ela está em galego e português, mas depois eu vou mostrar a tradução para vocês bonitinha, ok? Vamos começar? Vamos lá. A cantiga da Ribeirinha de Paio Sorais de Taveróis. No mundo não me sei parelha, mestre me for como me vá, cá já moirou por vós, e ea, minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retrais, quando vós vi a saia, dia me levantei, que vós entorno feia, e minha senhor de aquela que me fui mal dia, que via do pai Muniz, bem me semelha, de haver eu vos guardava, pois eu, mi senhor, de fala nunca fois, ouve nem e valia do correia. Tradução. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai, porque morro por vós, e ai, minha senhora alva de peles rosadas, quereis que vos retrate? Quando eu vos vi sem manto, maldito seja o dia que me levantei, e então não vos vi feia. Minha senhora, desde aquele dia aí, tudo meu ocorreu mal, e vós, filha de Dom Paio Muniz, parecei-vos bem que não me preendeis guardavas, pois eu, minha senhora, como presente, nunca vos receberá algo, mesmo que for de ínfimo valor. Esse aqui é um pouquinho da cantiga de Ribeirinha, uma cantiga de amor, uma cantiga que você pode perceber que aí no começo já começa com o lírico masculino, falando sobre uma mulher que o cara gosta muito, e ele gosta tanto, 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 tanto dela, que ele fala o maldito dia que ele acordou, porque ela ele só vê ela bonita, certo? Não vê ela feia. E eu li só, eu não cantei porque não convém cantar, mas eu li aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre as cantigas. Oi, gente, voltamos agora para falar sobre o humanismo. Bora lá? O humanismo, ele é um movimento aí literário que veio ali depois, assim,
do trovadorismo. Ele não veio assim, de um dia trovadorismo, um dia humanismo, não. Foi ao longo do tempo, foi se transformando. As características do humanismo são diversas. A primeira característica é o antropocentrismo. Agora, o povo não estava mais ligado só em Deus, 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 Deus. Agora, eles estavam ligados no homem, o homem no centro. Sim, e o pensamento racional, o racionalismo, você pensar com a razão, não pensar com a emoção. Na época do humanismo, estava nesse meio de cultura. Temos também o científico, a ciência começou a evoluir. Lembrando que na Idade Média as pessoas que faziam a ciência eram consideradas bruxas, porque a igreja até perseguia, principalmente a Inquisição, para matar esses tipos de pessoas. A gente também tem a valorização do homem, a valorização extrema assim do homem, por isso do antropocentrismo. Tem uma imagem de Leonardo da Vinci que ele fez, que eu vou até colocar para vocês. Prestem atenção na imagem que eu vou colocar agora. Aí, essa imagem, ela fala um pouquinho sobre esse antropocentrismo, colocar o homem no centro de tudo e assim sucessivamente. O humanismo, ele chegou aí com um cara muito especial chamado Gil Vicente. Ele foi o principal autor aí do humanismo. O Gil Vicente, ele falo que é um autor top. Ele fez várias coisas como O Alto da Barca do Inferno, a história de Inês Pereira, né? A farsa de Inês Pereira. Fizeram o Velho da Horta, Alto da Visitação. São algumas obras de Gil Vicente. Gil Vicente foi considerado o primeiro e pai da dramaturgia portuguesa. Outra coisa super importante da gente falar é sobre esse cara, esse homem, né, Gil Vicente, esse homem fantástico que é ele, porque ele, nossa, é maravilhoso. Ele fez algumas coisas bem interessantes dessa questão da dramaturgia, nessa questão do teatro, mas teve também um cara aí chamado Fernão Lopes, que foi um cara que fez crônicas sobre os reis, fez as histórias de Portugal. Ele pegou e arrumou todas as histórias de Portugal e ele foi considerado o cronista mor de Portugal e sobre essas histórias tal. Foi Fernão Lopes. Chegamos no Brasil Varonil! Sim, chegamos no nosso país! O trovadorismo e o humanismo foram antes da descoberta do Brasil. Agora o Brasil foi descoberto e chega uma escola literária, a primeira escola literária onde o Brasil faz parte, o quientismo. Vamos lá? Vamos se preparar. O quientismo, ele foi considerado aí uma literatura da informação. Foram muito usadas informações, cartas, documentos, cartas de viagem, cartas de expedição. E uma das principais cartas da época foi a carta de Pero Vaz de Caminha. Sim, Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era o escritor que estava escrevendo toda a navegação de Pedro Álvares Cabral para as Índias, que acabou tropeçando aqui no Brasil, que antes foi chamada de Ilha de Veracruz, depois passou chamada de Brasil por causa de uma planta chamada pau-brasil. Mas vamos para o contexto histórico aí. O Brasil estava existindo na época as famosas grandes navegações, que a igreja dava dinheiro para navegarem assim e comprarem coisas para enriquecer, né, os países. E pensa como é que Portugal estava. Portugal estava a mil maravilhas? Portugal estava totalmente sem dinheiro. Portugal estava falido. Portugal devia fortunas para a Inglaterra, mas devia muito, mas muito dinheiro. E rapaz, tem o que dentro aí, rapaz? Não, pô, se liga porque eu falo,
isso aqui é brincadeira. Eu tô falando que eu tô devendo e eu preciso que vocês me paguem. Pra eu pagar aqui, eu devo a lista aqui do homem aqui. Olha o garrancho. Paga o que deve vocês aí, que Ó, tá devendo a garrancho, Rodrigo Amendoim aí. A única forma deles conseguirem dinheiro é com as especiarias. Ah, Vitória, mas o que são especiarias? Vou explicar para vocês o que são especiarias. Especiarias, vou dar alguns exemplos. Canela, pimenta, açafrão, curcunha, pimenta do reino, são tipos de especiarias que eram encontradas totalmente na Índia. Sim, na Índia. Aí os portugueses estavam indo para as Índias. Como tinham bloqueado a passagem para eles irem mais rápido, eles tiveram que passar pelo Oceano Atlântico. Então eles passando pelo Oceano Atlântico, tudo até que parou numas terras. E nessa que parou numas terras, segundo o Peru Vaz de Caminha, eles viram pessoas nuas, todas pintadas, usando coisas na cabeça e totalmente sem religião, não criam em ninguém, não adoravam ninguém. Essas pessoas eram basicamente os índios, que na nossa percepção são os primeiros povos aqui do Brasil, que já moravam aqui, ó, há muito tempo, lá do Brasil, né? Já moravam lá há muito, muito tempo. E isso mostra como é que os portugueses tinham um olhar para os indígenas. Os portugueses chegaram como se não tivesse lei, e chegaram já tomando tudo, já pegando para o Brasil, já pegando tudo que tivesse ao alcance deles para ganhar dinheiro. E os indígenas queriam que aquela terra fosse deles. E atualmente está sendo um descaso demais com os indígenas. A gente pode ter vários dias do índio, mas a gente tem que ter, o principal é respeito. Vamos continuar. Aí eles fizeram a primeira missa, era um domingo de Páscoa, eles fizeram a primeira missa, toda bonitinha, e depois eles foram fazer algumas coisas e voltaram para Portugal. Depois de alguns anos, eles colonizaram totalmente o Brasil, se tornando uma colônia de povoamento. O que é uma colônia de povoamento? Colônia de povoamento é onde vai habitantes para lá, portugueses ou assim vai. E colônia de exploração, se ele só usa essa colônia para explorar, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o classicismo. O classicismo é uma escola literária que estava acontecendo em Portugal, enquanto no Brasil estava acontecendo o quientismo. É uma escola literária muito conhecida e eu acho que o autor principal dentre elas foi quem criou os Lusíadas, que eu vou contar hoje quem criou e um pouquinho sobre alguns trechos sobre os Lusíadas. Vamos para o contexto histórico? Bora! Ela surgiu na época do Renascimento, que foi uma época em que a igreja perdeu muito poder, agora era o homem no centro. Como eu estava falando do humanismo, mas agora no classicismo era o homem total no centro, as indústrias estavam crescendo, veio aí a nova burguesia, né? Agora todo mundo poderia ser rico, todo mundo poderia ser comerciante, não tinha aquela coisa de tudo dar para a igreja, certo? Eles não estavam mais totalmente ligados à igreja, tinha ligação da igreja, mas não estavam totalmente ligados. Aí veio o pensamento racional, a figura grego-romana, que é muito assim da questão das artes principalmente, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, são alguns artistas que nas artes fizeram muitas coisas assim. Se você olhar, você fala, nossa, é muito perfeccionista. Mas se vocês olharem as obras da Grécia, por exemplo, também são muito perfeccionistas. Olhem, uma obra da Grécia e uma obra do Renascimento. Entenderam? A diferença é mínima. Você acha que o dos Renascimento talvez é da Grécia e da Grécia talvez é do Renascimento, porque eles pegavam muito dessa cultura, da beleza corporal, do padronismo, do narcisismo. Pra quem não sabe o que é narcisismo, é você, tipo assim, essa palavra veio do Narcísio, né? Narciso era um deus grego que a mãe dele falou assim, filho, não pode se olhar no espelho. Foi a maldição que jogaram nela, falaram que ele não pode se olhar no espelho, senão ele
ficaria muito encantado com a beleza dele e ele ficaria só se olhando pro espelho. E dizem que até hoje, quando ele foi pro Rio e se olhar no espelho, ele ficou assim parado, só olhando a beleza dele, até hoje ele tá lá. Dizem que ele tá lá. É um pouco da história do narcisismo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a literatura da época. A literatura da época veio um novo tipo de literatura, certo? E a literatura da época que a gente tem aí, a gente tem o Sá de Miranda, o Benjamin Ribeiro, o Antônio Ferreira, a gente tem muitas outras coisas. E outra coisa muito interessante da gente falar é os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões. Os Lusíadas foi o principal, vamos dizer, eu digo que foi um principal livro feito no classicismo. Os Lusíadas foi um livro top de linha. Os Lusíadas, ele mexe muito com a mitologia grega e as viagens de Pero Vaz de Caminha. Sim. Mas como a igreja reagiu com mitologia grega no meio da história? A igreja totalmente não gostou. Mas como naquela época a igreja não tinha mais tanto poder, até acabaram deixando, porque falaram assim, a gente não tem mais poder pra, vamos dizer, queimar os livros ou fazer alguma coisa do tipo, a gente não tem mais esse poder. E Luiz Vaz de Camões criou os Lusíadas, e os Lusíadas, assim, é um livro dessa grossura, ele é público, então se você consegue achar o PDF dele no Google, ele é de coisa pública mesmo, ele possui para todo mundo, gratuitamente, e esse é um pouco eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada, telespectador, por assistindo, e volta para a redação do Jornal Real. Obrigada pela reportagem, Vitória. Boa noite. 1, 2, 3, 4. You don't hit the punch, I get the song.